Olá, seja bem-vindo à nossa próxima aula do livro de Isaías. Essa é a nossa sexta aula do nosso estudo e a gente vai dar continuidade a um tema que nós não terminamos na aula passada. Então, olha o que o texto está dizendo. No dia que vocês jejuam, vocês dizem ter prazer, ter deleite na minha lei. Mas sabe o que acontece? No dia que vocês jejuam, o deleite não é em mim. Não é em chegar em mim. Sabe do que vocês se deleitam? Nos próprios interesses. O jejum que vocês fazem é preocupado com vocês. Somente com vocês. E só uma pausa, né? Normalmente é isso que a gente ouve sobre o jejum. Né? O jejum tem a ver com a gente. Uma procura minha. Uma busca minha. O jejum é algo introspectivo. É algo para mim. Ponto. Mas aqui o texto diz, vocês se preocupam com seus próprios interesses. E calma, vai piorar. Diz assim o texto, vocês exigem que se faça todo o vosso trabalho. Espera aí, vocês estão preocupados com os próprios interesses, estão oprimindo os outros para que eles trabalhem por você. Eis que vocês jejuam para contendas e rixas. Olha lá, para contendas e rixas. E para ferir com um punho iníquo. Jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Então a gente já tinha lido isso. Só que agora, relacionando essas palavras de deleite, de prazer, a gente vê que na verdade o prazer de chegar a Deus, o prazer em buscar a Deus não é verdadeiro. Na verdade, o povo jejua buscando saciar os próprios interesses. Eles querem se deleitar nas questões deles. E a resposta divina vem na sequência. Diz assim no versículo 5. A gente vai ler aqui primeiro, depois eu queria destacar algumas palavras, alguns detalhes. Deus diz, seria este o jejum que escolhi. E agora ele fala, que num só dia a pessoa se humilhe, incline a sua cabeça com junco, e estenda debaixo de si o pano de saco. É versículo 6. Será que não é esse o jejum que eu escolhi? Que vocês quebrem as correntes da injustiça, desfaçam as ataduras da servidão, deixem livres os oprimidos e acabem com todo tipo de servidão? Será que não é também que vocês repartam o seu pão com os famintos, recolhem em casa os pobres desabrigados, vistam os que se encontrarem nus e não voltem as costas ao seu semelhante? Olha só que interessante a relação do 5 com a resposta divina. Aqui no 5 é perguntado ao povo, né? Seria esse o jejum? De novo, a palavra tsom, que eu escolhi que o homem aflija a sua alma. E esse verbo afligir, né? Que aqui conjugado está anot nafsho, né? Anot do verbo aná, que aparece aqui embaixo, ó, a raiz aqui, ain, nun, re. E a alma, né? Nafsho, de nefesh. Então seria esse o jejum que eu pedi para vocês? Que o homem aflija a si mesmo? Que o homem se submeta a um sofrimento? É esse o jejum que eu pedi? Que ele enfraqueça a si mesmo? A resposta é, porventura não é esse o jejum? Que vocês soltem as ligaduras da impiedade, desfaçam as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedace todo jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa? E aqui eu destaquei só essa palavra, para vocês verem um paralelo. Os pobres desabrigados, olha só a palavra que aparece para os pobres desabrigados. Anaim. Essa palavra, ela tem a mesma raiz dessa daqui. Ó. Aná. E o que é isso interessante? É interessante no seguinte aspecto. O que o texto está falando, basicamente, Isaías está falando, é assim. Vocês acham que o jejum é o dia em que vocês têm que se enfraquecer, têm que sofrer, fazer o corpo de vocês sofrer. Mas será que o jejum que eu peço para vocês, antes disso, não é que você, ao invés de se enfraquecer, que você cuide do fraco? Será que ao invés de primeiro deixar de comer, será que o jejum não é também, antes de mais nada, dar de comer para quem não tem? Será que ao invés de sofrer,
Você não deveria, antes de mais nada, cuidar daquele que sofre? Israel. Essa é a mensagem no paralelo das palavras. Vocês querem afligir a vocês mesmos, mas não estão cuidando do aflito. E afligir a você mesmo sem cuidar do aflito, sabe o que é para mim? Nada. Nada. De novo, nada. Não é nada. E ele continua, versículo 9 e 11. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Da onde que ele fala isso? Porque ele fala, quando vocês cumprirem com isso, versículo 8, então a luz de vocês romperá como a luz do alvorecer, e a sua cura brotará sem demora. A justiça, de novo, justiça, irá diante de vocês. E a glória do Senhor será retaguarda. Daí agora diz, então vocês vão clamar e o Senhor vai responder. Olha só qual é a raiz da palavra responder, do verbo responder em hebraico. Ain, nun, re. Olha basicamente o mesmo som de aná que a gente viu aqui. Olha aqui. É a mesma raiz. Ain, nun, re. E aqui agora a gente tem de novo, só que não associada ao pobre, necessitado, aflito, mas sim a resposta. Então olha só como a resposta divina está associada com não afligir a si mesmo, mas antes de qualquer coisa, cuidar do aflito. Deus responde o povo quando eles, ao invés de se preocuparem em afligir a si mesmos, cuidam do aflito. Olha que curioso. E continua, fartará a tua alma. Agora sim, você vai ter a alma farta. Por quê? Você cuidou daquele que não tinha fartura. Até Isaías está ensinando a gente que o quê? Conhecer a Deus, lá do capítulo 1, envolve conhecer o outro. Conhecer a Deus nos profetas, em Jeremias, em Isaías, é cuidar do outro, antes de qualquer coisa. Se você acha que você conhece a Deus porque você decora um monte de versos, se você acha que você conhece a Deus porque você sabe responder rapidinho um monte de perguntas com textos, né, prova, Isaías vem e fala assim, sabe o que é essa sua decoreba? Para mim, nada, porque você não me conhece. O interessante é que isso está claro em outros profetas também. Olha esse texto de Jeremias 22:16. Falando sobre o rei Josias, Jeremias afirma, julgou a causa do aflito e do necessitado, e tudo lhe corria bem. Por acaso não é isso que se chama conhecer-me? Diz o Senhor. É conhecer a Deus. O que é conhecer a Deus? Conhecer a Deus, segundo Jeremias, segundo Isaías, é cuidar do outro. Cuidar do vulnerável. Cuidar do aflito, necessitado. Ah, mas e tudo que eu estudei? Não, óbvio, isso é importante também. Mas tudo isso, sem se preocupar com o outro, Isaías vai falar? Nada. Jeremias vai falar? Nada.